Boa noite. Graças a Deus. Aprendi, estou aprendendo. A gente desaprende, depois aprende um pouquinho. Eu quero falar sobre gratidão. Nós estamos chegando ao finalzinho de um ano bastante tumultuado, bastante um final de ano, um ano que foi mais de susto, de temor, de notícias a produção do medo foi muito grande e muita gente ficou com medo, muita gente se afastou dos seus amigos, dos seus parentes. E o pior de tudo é que os idosos ficaram sem o abraço dos seus netos. Pelo terror, muito mais pelo medo do que pelo perigo. E eu quero dizer o seguinte: Deus está no controle da nossa vida. Deus está no controle da vida de cada pessoa. Você pode perguntar, mas não tem acontecido muitas coisas, não tem morrido muita gente. É claro que tem, mas nem todos os que morrem é por causa da peste. E o Senhor sempre houve baixa. A caminhada tem essa história. Quando você chega perto do 100, você espera que vai chegar o seu momento, vai aproximando, a escala vai ficando bem pertinho, até chegar no final que ela termina. Isso é normal, temos que estar preparado, a nossa espiritualidade, preparado o nosso emocional, preparado o nosso psique para esses momentos. Viver com medo, apavorado com medo, é uma doença a mais. Nós não precisamos de mais uma doença. Medo é uma doença. Eu quero agradecer a Deus por hoje, este finalzinho de ano, esse último domingo deste ano. Nós estamos aqui. Muita gente da igreja está com a sua vida preservada. Os que vêm aqui, os que não vêm, os que ficam em casa, estão com as suas vidas preservadas. Deus é o dono da nossa vida. Se eventualmente um de nós subirmos, nós vamos para melhor do que estar aqui. Essa é a verdade, uma verdade que a gente não pode nunca se esquecer dela. Se eu for, lá estarei melhor. Se eu ficar, eu quero ser útil a você. A razão da minha vida aqui nessa terra é ser útil ao meu semelhante, ao meu irmão. Ser útil à minha casa, à minha família. Ser útil à minha esposa, minhas filhas, meus netos. E de quebra ser útil a mim mesmo. Né? Me cuidando, me protegendo, fugindo, saindo das áreas de risco. É ou não é verdade? Nós estamos nas áreas de risco, todos nós, todo o tempo. Existe muita coisa aí falada que não é verdade, que não precisa ser assim. Agora, a Bíblia, eu quero ler um trecho da palavra para nós. A Bíblia chama a nossa atenção para sermos gratos a Deus, sobre gratidão. Eu quero aproveitar para dizer que eu sou grato a vocês, queridos, sou grato aos meus irmãos, sou grato a cada um de vocês. Eu só existo como pastor por causa de vocês. Não existe pastor sem rebanho. E o rebanho de Deus vai sempre ter pastor levantado por Deus em algum lugar. Se não for aqui, será ali. Deus não deixa o seu rebanho sem pastor. E o pastor, a importância do pastor é o rebanho. Senão ele é desnecessário, ele se torna desnecessário. A minha gratidão a Deus é que eu pude ser útil a Ele nesses quase 40 anos que milito atrás de um púlpito. Esse tempo todo, Deus me protegeu, Deus me segurou, Deus me deu graça. Não tive nenhuma doença fatal. Não tenho nenhum órgão do meu corpo comprometido com nenhuma doença até agora.
Então, eu tenho tanto motivo para dar graças ao meu Senhor, para dizer, Deus, muito obrigado por essa vida, e procuro ser útil aos meus irmãos. Procuro atender a quem me procura, procuro ouvir as pessoas que me chamam pelo telefone, procuro orar por todas as pessoas e todos os santos dias que Deus me dá. Eu estou orando pela igreja e por você, eu estou orando por quem ocupa esses bancos aqui. Eu estou com a minha cabeça ligada a você, porque você também é a razão da minha vida. De manhã, o pastor citou um salmo que estava no meu esboço aqui, e eu pensei que ele ia até ficar com esse salmo para aquela hora, mas ele só citou o último versículo deste salmo, que é o Salmo 100. Abra a sua Bíblia, o seu celular, o seu aplicativo aí. O Salmo 100, ele começa dizendo assim, irmãos: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. É uma invocação para todos os seres, toda a terra, celebrar a Deus, celebrar um culto, celebrar honras ao nome do Senhor com alegria, e não chorando, não reclamando, celebrar com júbilo toda a terra, diz o salmista. Ele diz assim: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Isso que nós estamos fazendo, nós nos reunimos, nós cantamos, nós glorificamos a Deus e nós oramos uns pelos outros. A oração que Deus se agrada dela é aquela oração intercessória, aquela oração de todos os dias orando, intercedendo por outras pessoas. Isso é fantástico, eu me alegro orando pelos meus irmãos, orando pelos outros. E quando eu oro por mim, eu fico com vergonha, que eu eu estou tão bem, eu tenho que interceder pelas outras pessoas. Aí sim, aí alegra o meu coração. E a palavra continua dizendo: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Essa é uma verdade que você nunca pode se esquecer. O seu dono é o Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra. Quando você se sentir só, existe uma coisa chamada depressão. Eu, graças a Deus, não conheço isso, mas a depressão, ela mostra o sujeito que ele não vale nada, que ele está sozinho, que ninguém gosta dele, que ele realmente é um traste, não precisava nem ter nascido. Mas isso é falso, é mentira. Deus é o seu dono, você tem um Deus forte na sua vida, um Deus que te quer, um Deus que te protege, um Deus que te abraça, um Deus que te sustenta. Ele é o meu dono, Ele é o seu dono. Você é dele e pronto. Não existe uma força, qualquer que seja ela, nesse planeta, que é mais forte do que a força que o Pai, o seu dono, exerce sobre você. Então, é isso que eu queria dizer neste final de ano. Eu estava pensando, meu Deus, engraçado, eu nem falei com o bispo Josué sobre... Eu pensei que eu fosse passar batido, ia talvez dar uma palavra no ano novo, no dia 31 agora, para agradecer a igreja. Mas ele me falou: bispo, você não quer pregar domingo à noite? Olha, eu sou um soldado pronto para a escala. Me escala, eu estou de plantão aí. Pode me escalar que eu vou. Por frio, está chovendo, está fazendo sol, a estrada está boa, está ruim, pode me escalar que eu estou pronto. Glória a Deus. E eu pensei, meu Deus, é exatamente o que eu queria falar com os meus irmãos, dizer muito obrigado, agradecer por tantas coisas lindas que Deus nos tem dado, agradecer pela nossa vida, agradecer pela igreja. Irmãos queridos, vocês não imaginam que a glória, se existe glória para uma pessoa aqui nessa terra, é essa de olhar e ver vocês aqui. Essa é a minha glória. É que nem um pai de família que tem a casa cheia de filhos. Eu lembro da minha mãe, que ela disse que eu queria um rebanho. Engraçado, ela quando casou, eu quero um rebanho, não quero só 1, 2 filhos, quero um rebanho. E minha mãe, ela teve 13 filhos.
era um rebanho. Lá em casa era uma festa. Quando se reunia aquela moçada toda ali, eu fico pensando, olha só, minha mãe teve um rebanho e educou esse rebanho, que você não via nenhum dos rebanhos aqui no meio batendo cabeça com o outro, porque bastava ela olhar para o cara, já parava, ninguém brigava lá em casa. Era engraçado. E hoje somos amigos, essa cambada de 7 homens, 6 homens, 5 mulheres. Perdi um homem e uma mulher. Um casalzinho foi a óbito, já criados. O homem com 50 anos, a menina com 17. Essa foi o prejuízo dessa tribo. Mas é o que minha mãe queria, um rebanho. E minha mãe cuidou daquele rebanho. Minha mãe amava aquele rebanho. Minha mãe educava aquele rebanho. Minha mãe fazia roupa para aquele rebanho. Minha mãe cortava o cabelo daquele rebanho, porque muitas vezes minha mãe cortava o meu cabelo, estava grande, mas ele ia cortando. Minha mãe passava o dia inteiro trabalhando, cuidando do rebanho que ela pediu a Deus. Para o pastor é a mesma coisa. O pastor sem o rebanho, ele não é nada, ele não é pastor. Tem que ter o rebanho para a gente glorificar a Deus, exaltar a Deus. E a gente seguir os passos, as orientações do Senhor com esse lindo, maravilhoso rebanho. Mas eu pensando nessa noite e pensando nessa escritura, ele diz assim, no verso 4, entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. A família de Deus aqui na terra é um coral que canta a todo tempo, que glorifica a todo tempo. Nós não precisamos não ser alegres. Nós temos o direito de sermos alegres, cantarmos. Nós não temos inimigos humanos aqui nessa terra. Nós temos pessoas diferentes, mas não temos inimigos. Nós não temos que ter nem medo e nem deixarmos de viver alegres. Nós temos a alegria todo o tempo de vivermos, porque Ele é o nosso Senhor. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. O pastor citou esse verso de manhã. Eu disse, mas é assim mesmo. A misericórdia do Senhor é um produto do amor de Deus. O amor de Deus ele se manifesta de muitas formas. Uma delas é misericórdia. A misericórdia ela vai muito além do merecimento de qualquer pecador. O sujeito merece a morte, a misericórdia cerca e dá vida para ele. A misericórdia é algo que dói, que sai do sangue da pessoa para salvar. Isso é a misericórdia do Senhor, dura para sempre, tem misericórdia. E as pessoas às vezes dizem assim, misericórdia. O amor existe, o amor é uma estrutura de valores eternos, e deste amor sai tantas maravilhas, sai paciência, sai tolerância, sai socorro, e sai misericórdia. O amor produz e reproduz. Eu estava vendo esse salmo, e hoje eu pensei nos salmos. O Salmo 107, ele é tão rico, tão maravilhoso em ensinos, e ele fala dos erros dos homens, das quedas e do socorro de Deus. Esse salmo ele diz assim, começa dizendo, rendei graças ao Senhor. Todos é uma invocação para rendermos graças ao Senhor. Estudar e ler a Bíblia e ir aplicando a palavra na nossa vida é tão fantástico, é tão salutar, descansa tanto a nossa vida. Ele diz, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E o que eu falei sobre misericórdia?
Porque a misericórdia, ela chega na frente do perigo, da morte. Ela chega na frente para socorrer. A misericórdia, ela constrói a ponte antes de você passar. A misericórdia é o barco, antes de você morrer afogado, ele já está do seu lado. Então, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Ele continua dizendo, digam-nos os remidos do Senhor, os que ele resgatou da mão do inimigo, e congregou entre as terras do Oriente e do Ocidente, do norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia eles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Esse salmo, ele trabalha com mostrando o quadro em que a família israelita passou, e o socorro de Deus na hora que clamaram. Ele vai descendo, isso conta a história de Israel no deserto, conta a história de Israel na mão dos seus inimigos, e conta sempre a história no final de quando eles se deram conta de que estavam presos e nada mais tinha para fazer, clamaram ao Senhor, e o Senhor veio e os socorreu. Essa é a grandeza de viver o Evangelho, viver uma vida cristã, viver essa nossa vida acreditando na outra vida que nós teremos com o Pai. Porque a vida da igreja não é aqui, ela está aqui, mas ela é na presença do Pai, no seio do Pai eterno. Agora, aqui é um campo em que nós edificamos uns aos outros. A igreja que somos nós, e existimos para nós edificarmos as vidas uns dos outros. A minha vida e a sua vida, a nossa vida, ela não tem nenhum sentido se nós não nos edificarmos mutuamente. Essa é a nossa principal função aqui. Porque aqui na terra é uma área de conflitos. Conflitos entre as pessoas, conflito entre as nações, conflito entre muitas pessoas. E se brincar, o conflito entra até dentro da família. Mas aqui é o lugar de edificação da vida. A Bíblia chama a igreja de corpo. E Paulo, no capítulo 4, aos Efésios, ele fala que é um corpo bem edificado, cujas juntas estão ligadas, consolidando a sua força, a sua energia, e mantenha-se. Isso é igreja. Quando um sofre, outro sofre. Quando um está alegre, outro está alegre. E quando todos precisam, todos se reúnem, todos se abraçam, todos edificam mutuamente a vida de cada um. Só temos sentido, só faz sentido a nossa vida se for assim. É assim que nós somos, e é assim que nós estamos fazendo. A minha alegria é grande por ver que a gente tem caminhado nessa direção. Nosso projeto de missão, nossos trabalhos. Este ano, meus irmãos, eu tinha tudo para ser um cara frustrado com um enorme programa que nós tínhamos para o sítio da igreja, com os pastores, várias reuniões com as mulheres, encontro de renovação espiritual, encontro da liderança toda. Nós somos aqui, só da nossa igreja, quase 80 pastores. Nós temos muitas atividades com a nossa juventude, e nós esse ano ficou fechado, o sítio ficou inútil, e até a nossa igreja passou meses sem essas portas se abrirem. Eu, acostumado a trabalhar desde criança, uma vida muito ativa, sempre tive, e espero ter até um dia que Jesus quiser, fiquei realmente abatido. Um dia eu parei e pensei, conversei com Deus para Ele me dar, para que o meu humor continuasse alto. Não sou um cara, eu não sou um indivíduo mal-humorado, não tenho, meu humor é alegre, é feliz, graças a Deus. Deus me fez assim, e eu tenho muita alegria disso, da forma que Deus me fez. Mas essa paralisia da igreja não testifica para mim nada importante. A paralisia da igreja por
por uma peste e por decretos. Isso é torturante para um líder, para a nossa vida. E penso, eu lendo esse salmo, vendo o socorro, a igreja precisa realmente clamar mesmo. Nós temos que orar mesmo. Deus vai dar um jeito nisso. Deus está dando um jeito nisso. Essa onda que vai e volta, essa coisa que bate, isso vai acabar. Em nome de Jesus Cristo, isso vai acabar. Porque Deus é o meu Deus, Deus é o mais forte, Deus é o mais poderoso, Deus é o que me abençoa, Deus é o que abençoa a sua vida. Deus é aquele que nos ama e nos quer. E a igreja está clamando, nós estamos orando. Eu peço a Deus. Agora, nessa nossa fase, eu fico pensando em idosos cujos filhos não dão mais liberdade para os idosos. Se quer caminhar, não pode. Deixa caminhar. Deixa o idoso sair de casa. Se o idoso morrer, ele já viveu bastante, ele vai feliz. É melhor ele morrer feliz do que morrer com raiva dentro de casa. Deixa os idosos viver a vida. Está entendendo? Os meninos acham que os idosos sabem de mais nada. Cuidado, cuidado. Eu sou recomendado todo dia, toda hora, com as minhas filhas. As minhas filhas são as minhas, elas me querem vivo. Mas eu digo, olha, o seu pai vai lá para o sertão, sabe? Ficaram sabendo que eu peguei o pastor Sérgio, que vinha aqui, e girei o sertão com ele e voltei. Foi um pavor para essas meninas. Meu Deus. Eu falo, não, o maior perigo é eu ficar em casa. Lá dentro de casa é que está o perigo. Na rua não tem perigo, não. Queridos, nós não somos tomados por medo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Fique firme. Tem o quê? Vai fazer um ano que essa peste está girando aí, não é? Estou firme, estou confiando em Deus. Todos esses paramentos que dizem que ajuda. E também não fico dando moleza. Mas medo não. Medo. Prudência é uma coisa. Medo é outra. Todo diferente. Querido, mas eu queria, para seguir essa nossa caminhada, eu recomendo a você duas coisas hoje. Ler o Salmo 107, antes de você dormir. Antes de você dormir, abre a sua Bíblia, você já lê o Salmo 107 todo. Para você poder saber que você nunca está só. A hora que você clamar, Deus vai te ouvir. Essa nação aqui diz dos seus pecados, a iniquidade praticada, os erros cometidos e o castigo que estavam sofrendo. Mesmo assim, eles gritaram para o Senhor, clamaram ao Senhor, e o Senhor os livrou. Se Deus tiver limitado as nossas fraquezas, eu diria até moral, que não deve existir, mas que existem. Se Deus tiver limitado a isso para ouvir a sua oração, esse seu Deus não é o meu, não é o Deus que eu conheço. O meu Deus é o Deus que escuta o clamor de um sujeito arrependido do erro, de um sujeito aflito, de um sujeito machucado. Esse é o meu Deus. Então, clame a Ele e viva a sua vida. E aqui é o lugar nosso, é esse cantinho aqui. Venha para cá. Amanhã, pastor Helmut, nós estamos aqui, né, no Camor. Monsieur Roger, estaremos aqui, né? Monsieur Roger que vai pregar amanhã. Vai ser aquele fogo, aquela explosão aqui de poder e oração. Então, nós estamos aqui para isso. Quer ver? Eu quero ler alguma coisa sobre... Nós estamos caminhando para esse final de ano, mas eu quero que o seu coração chegue lá na frente grato a Deus. Aí você vai falar, mas morreu um parente meu, mas está no céu. Se ele morreu, ele está salvo. É melhor do que ele ficar aqui com medo. Entendeu? Ele está salvo. Ele está na bênção. Entendeu? Eu vejo o Paulo, ele dando aquelas aulas que ele dava sempre, ele escrevia muito. E ele fala no sofrimento, na caminhada, ter alegria. Ele escreveu várias cartas preso.
E nas suas cartas em prisão, ele expressava alegria, ele mandava se alegrar. Ele diz: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Um texto que eu queria para a nossa reflexão, ele escrevendo à igreja de Colossos, ele diz assim: por esta razão, também nós, esse nós aqui era ele e Timóteo, e às vezes ele, Timóteo e Silas, que estava militando naquela pedaço da Ásia ali. Desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo em pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, longanimidade e com alegria. É essa palavrinha, com alegria, porque tudo isso que ele ensinou aqui dá trabalho. É trabalho de santidade, é trabalho de vida com Deus, mas fazer tudo com alegria. Você chega no final com o seu coração alegre, dando glórias a Deus pelo que está acontecendo na sua vida. Ainda nessa mesma carta, no capítulo 3, no verso 12, ele diz assim, ele escrevendo ao mesmo povo, ele diz: revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Isso é fácil? Não é muito fácil, né? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha algum motivo de queixa contra outro, hein? Assim como o Senhor vos perdoou, assim também vos perdoai-vos. Isso aqui ele copiou da oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual a paz, também na paz fostes chamados, em um só corpo. Sede agradecidos. Você viu como é que o fecho da aula dele? Sede agradecidos. E eu, para encerrar, e para ficar na nossa cabeça, eu vou aqui numa passagem de Jesus, por um certo trecho, que é escrito pelo o evangelista Lucas, no capítulo 17, no capítulo 17 de Lucas, no verso também 17, Jesus estava indo e gritaram em voz alta para ele um grupo de pessoas com lepra, pessoas doentes, fora da cidade, na beira da estrada. Porque eles eram doentes, não podiam ficar perto do povo. O distanciamento era mais de 1,5 metros, era bem distante. E o leproso, quando ele ia passando, alguém ia passando perto dele, ele era obrigado a gritar: leproso, leproso, leproso. A pessoa se curvava e ele tinha que sair do caminho, para não passar perto. Era uma humilhação cruel. E tinha 10 sujeitos no acampamento deles lá, e Jesus ia passando por ali. E eles gritaram para Jesus os curar, pediram socorro, está no capítulo 17. E então, o Senhor Jesus, vou ler esse trechinho aqui, do verso 11 ao 17. A caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los,
disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus, e em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. O grupo de judeus daquela região, e aquele único samaritano. Impressionante isso, né? Os outros eram de casa, era da família. Mas há um que era estrangeiro. E Jesus, então, lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus? Senão este estrangeiro? Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A fé te salvou. A fé daquele rapaz depositada em Jesus levou para ele uma obra completa. Ele não foi salvo só da lepra, não. Ele foi salvo porque creu em Jesus. A Bíblia, quem crê será salvo. A Bíblia diz que quem crê em Jesus Cristo será salvo. Você entra por um processo de renovação espiritual. Algo extraordinário, algo novo acontece numa pessoa que crê e que procura Jesus. Mas o que chamou a minha atenção também aqui foi que ninguém voltou para dar muito obrigado, para dizer: olha, muito obrigado, estou bem. Agora eu não preciso ficar longe da cidade, não preciso ficar como um cão sarnento, que todo mundo quer distância. Não, agora posso me juntar à família. Chegando esse finalzinho de ano, nós vamos dar graças a Deus por tudo, tá? Eu quero continuar dando graças a Deus. Você vai me ver sempre grato a Deus por vocês, grato a Deus pelo sertão, grato a Deus pelos meus pastores. Vocês não imaginam o que é. Nós somos quase 70 pastores, se contar todos os congregados, dá mais de 80, né? Pastores, todos amigos, todos companheiros, todos de abraço, todos do coração. Tem alegria maior do que isso, Valdemiro? Então, quero dizer a vocês, eu passo esse ano, vamos atravessar e sair eu dando glórias a Deus por tudo na minha vida. E quero dizer para você, dê glórias a Deus. Seja grato a Deus. Seja grato pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão, pelo seu filho. Seja grato a Deus. Por mais que um ou outro seja difícil. Difícil é o natural da espécie humana. Nós somos pessoas, nós somos seres conflituosos. Mas o Evangelho é que conserta a gente. O Evangelho é que dá jeito na gente. E nós precisamos pensar assim. Então, querido, muitos motivos de tristeza? Não, meu motivo, tristeza existe no cotidiano. A alegria é perseverante, é permanente no meu Senhor e na vida. Vamos ficar de pé. Gratidão, gratidão ao meu Senhor. Gratidão por você. Gratidão pela sua vida. Gratidão pelos meus irmãos. Gratidão por tantas coisas. Por minha alegria de ter vocês. Olha, queridos, eu olho assim para vocês. Eu acho que aqui tem poucos aqui que poderia não ser meu filho ou minha filha. Poucos. Vocês imaginaram? Eu estou aqui, em pé. Tem motivo de gratidão a Deus mais do que esse, eu poder estar aqui. Cabeça está lúcida ainda? Esqueça um pouquinho, mas o dom do esquecimento é natural para mim. É só para proteger. Você vai... Tem um tempo que você precisa esquecer para proteção. Sabe? Se é proteção, esquece a metade para se proteger. Mas é uma bênção. Eu entendo assim.
Glória a Deus. Eu quero orar a Deus. Eu quero orar a Deus por você, para você passar esse último segundo cheio de alegria do Espírito Santo e dizer muito obrigado, Senhor. Amém? Pai querido, eu sei, meu Pai, que nós temos limites. Eu sei, meu Pai, estamos num mundo em que a grande maioria não tem confiança, não acreditam. A grande maioria pensa que as coisas são assim mesmo. Então eles correm para lá e correm para cá e estão vivendo vida de aflição. Senhor, mas a igreja do Senhor não precisa ser assim. Ela não é assim. A igreja do Senhor está dando glórias ao teu santo nome, porque o Senhor é o Deus que salva, o Deus que redime, o Deus que sustenta, o Deus que desaba a confiança e a alegria no nosso coração. Peço por meu irmão, minha irmã, peço pela família, ó Deus, Pai, mãe, filhos, oh Deus, toda a geração, que o poder do Espírito Santo esteja cobrindo cada um aqui, a alegria do céu esteja sobre cada um, e nós possamos não só passar uma data, mas viver várias datas, ó Deus, sustentados pela mão e pela misericórdia do Senhor. Meu Deus, Tu nos colocas nessa caminhada com sonhos, projetos e ação e execução. Senhor, que os teus filhos tenham sonhos, que os teus filhos tenham projetos e que os teus filhos tenham, ó Deus, a capacidade de executar esses sonhos e esses projetos. Em nome de Jesus Cristo, que não falte isso dos meus irmãos e que eles possam ir passando de ano para ano, executando tudo o que o Senhor tem colocado no coração de cada um. Tu colocaste projetos, sonhos e me deste força para executar. E nós estamos aqui, Pai. Não estou só. Tu me deste equipe. Tu me deste, ó Deus, um exército. Ó Deus, mesmo sendo pequeno, são de homens e mulheres valentes para executar. E esses projetos, mesmo limitados, eles estão sendo executados. Muitos foram executados e outros estão em andamento. Tu és o Senhor desta igreja, Tu és o Senhor dos meus irmãos, Tu és o Senhor da nossa vida. Pai, muito obrigado, alegria no meu coração e a graça do Senhor repouse sobre cada um dos meus irmãos, agora e sempre, Pai. Amém, meu Senhor, amém. Glória a Deus, que alegria, que prazer. Vamos cantar com alegria este hino. O que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Diga mais uma vez, por tudo que tens feito. Sim, Senhor. Por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, Deus, Te agradeço. Salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Sim, Senhor, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Declare mais uma vez: te agradeço por me libertar. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço.
Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia, Senhor. Somos gratos a Ti. Somos gratos a Ti, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela forma tão amorosa que o Senhor fala ao nosso coração. Obrigado pela Tua graça derramada sobre nós. Pelos inúmeros motivos que temos para agradecer ao Senhor. Oh Deus, muitos são os motivos de gratidão no nosso coração. Porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e as eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos rica e abundantemente. Até amanhã, se Deus quiser.